Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a psoríase. Por que o paciente tem psoríase? A psoríase é uma doença que tem distribuição mundial. Ela acontece tanto nos países frios quanto nos países quentes. Tanto o homem quanto a mulher pode apresentar psoríase. Ela não é mais comum no homem nem mais comum na mulher. O que acontece é que o paciente tem uma predisposição genética a apresentar psoríase. Daí ele se expõe a alguns fatores predisponentes encontrados no ambiente e então desenvolve as lesões. E quais são esses fatores que desencadeiam a psoríase? Uma infecção, álcool, bebida alcoólica, um estresse familiar maior, uso de medicações, principalmente corticóide oral. São alguns dos fatores que podem levar ao aparecimento de lesões de psoríase. E como é que a psoríase se apresenta? Normalmente, ela é uma placa, que é uma lesão elevada, vermelha, com escamas. Essas escamas normalmente são esbranquiçadas, prateadas. Essas lesões costumam aparecer com mais frequência nos cotovelos, nos joelhos e na região do sacro. Pode também apresentar no couro cabeludo. Tem um tipo de psoríase que pode apresentar lesões tanto na palma da mão quanto nas plantas dos pés. E pode também apresentar lesões nas unhas, pequenas depressões que nós chamamos de pite. Como é feito o diagnóstico da psoríase? Na maioria dos casos, o diagnóstico da psoríase é clínico. O médico avalia a lesão, vê que ela tem a distribuição, tem as características típicas da doença, então define o diagnóstico de psoríase. Mas em alguns casos, a gente fica na dúvida, será que é uma psoríase mesmo? Será que não é uma dermatite atópica? Será que não é um eczema nular? Então a gente procede então a biópsia de pele, retira um fragmento da pele e envia para o histopatológico para definir o diagnóstico de psoríase. É muito importante que os pacientes com diagnóstico de psoríase fiquem atentos à presença de dor nas juntas. O paciente com psoríase, ele pode ter acometimento das juntas, que a gente chama de artrite psoriásica. Então, se você tem psoríase, tem dor nos dedos das mãos, se você tem dor lombar, dor no calcanhar, acorda de manhã com dificuldade de mexer as mãos, de dificuldade de se mexer, você precisa ser avaliado por um reumatologista para avaliar a possibilidade de uma artrite psoriásica associada à psoríase. A partir daí, a gente vai então iniciar o tratamento. O tratamento, ele depende de se o paciente tem muitas lesões, se tem poucas lesões, da área que é cometida, se é mais couro cabeludo, se é dorso. Existem várias formas de tratamento. Tem os tratamentos em creme, com os cremes à base de corticóide, à base de derivados da vitamina D. E tem a fototerapia, que é a exposição à luz ultravioleta controlada, são cabines com luz ultravioleta específica, no qual o paciente se expõe de maneira controlada para reduzir as lesões. Se a gente não consegue melhorar as lesões de psoríase com tratamento em creme, com a fototerapia, a gente vai então introduzir as medicações sistêmicas. Dentre elas temos o metotrexato, a citretina, ciclosporina. Existe uma classe de medicações que são os biológicos, que são medicações em que há um alvo de moléculas específicas que estão alteradas na psoríase. Então a medicação vai lá e combate essas moléculas que levam à inflamação na psoríase. E esse tratamento está indicado naqueles pacientes com os casos mais graves e com os casos mais resistentes. Apesar da psoríase ser uma doença comumente relacionada à pele, ela não é só restrita à pele, não. Muitos pacientes com psoríase apresentam outras comorbidades, né? Como pressão alta, o paciente tem mais risco de infarto, de disfunção erétil, que é a impotência. Os pacientes comumente apresentam depressão e ansiedade associada à doença. Então, o paciente com psoríase tem que ser visto de uma maneira multidisciplinar, não só pelo dermatologista, como cardiologista, psicólogo e todos os profissionais que possam dar maior conforto ao paciente.
Se você apresenta alguma lesão que seja sugestiva de psoríase ou que esteja na dúvida se pode não ter o diagnóstico, principalmente se você apresenta história familiar de psoríase, você deve buscar atendimento com dermatologista para melhor identificação e tratamento da sua doença.